Abre comigo, por favor, livro de Mateus, capítulo 1, versículo 23. Aleluia. Glória a Deus. Fala glória a Deus comigo. Glória a Deus. Mateus 1, 23. Eis que a virgem conceberá. Maria, quando ouviu a voz do anjo, falou: eis-me aqui, Senhor. Ela se colocou nas mãos de Deus para trazer o Filho de Deus ao mundo. Maria foi uma gloriosa manifestação de uma filha de Deus. Quantos querem ser instrumentos de manifestação da glória de Deus? Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Irmãos, eu posso ver nos evangelhos, nos 4 evangelhos, eu posso ver nos 4 evangelhos a gloriosa, a majestosa, a humilde, a poderosa vida que Jesus viveu nesse mundo. Do seu nascimento até os 33 anos e meio de idade, mais ou menos. 3 anos de ministério. Ele começa o seu ministério aos 30 anos. Exatamente como o Kelso. Vai fazer 30 anos de ministério e agora vai fazer 70 anos de idade. Né? Não, 60 anos. Eu conheço há quantos anos? Há uns 30 anos. Não, cara, eu estou me lembrando agora. Você não era pastor quando eu fui em Bebedouro. Mais. Ouça-me. Deus sabe claramente o que Ele vai fazer nesse tempo, através dos seus filhos. Mas eu quero te mostrar rapidamente, nos dias de Jesus nesse mundo, Ele em carne, como foi para aqueles discípulos, os 12, os 120, os 70, como foi para aquela multidão conviver com Jesus. A Bíblia diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Ali estava Deus conosco. Mas como era viver com Jesus? Vai comigo rapidamente em 1 João, capítulo 1, lá perto de Apocalipse. 1 João 1:1. O que era desde o princípio. Assim, irmãos queridos, prestem atenção, porque isso tem muito a ver com você estar aqui hoje à noite, pertencendo a essa família de Deus aqui em Campinas, morando em Campinas, trabalhando aonde você trabalha, morando aonde você mora. Tem muito a ver com essa semana que começa amanhã. Tem muito a ver o que vai acontecer com a sua semana. Preste muita atenção. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e com as nossas mãos apalpamos, com respeito ao verbo da vida. Aqueles homens, mulheres, crianças, eles conviveram diariamente com a manifestação do Filho de Deus, diariamente. João, ele é maravilhosamente inspirado quando ele diz: com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e com as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, o qual estava com o Pai e nos foi manifestada.
Então eles apalparam no verbo da vida. O verbo se fez carne. De segunda a segunda, toda semana, todo ano, eles apalparam no verbo da vida. Jesus, nos seus dias, eles viam Jesus. Para o arrependido, eles viam Jesus perdoando, como a mulher pecadora, como Zaqueu. Para os leprosos, eles viram Jesus tocando e curando os leprosos. Para os famintos, eles viram Jesus multiplicando os peixes e os pães. Para os rejeitados, eles viram Jesus abraçando e restaurando. Para os que estavam vivendo em tempestades da vida, eles viram Jesus acalmando as tempestades. Para os fracos e desanimados, eles viram Jesus fortalecendo. Queridos, eu imagino a agenda diária daquela pequena igreja na Galileia. Como deveria ser a expectativa do dia a dia daquela pequena igreja que começou com 12 pessoas e hoje somos só vivos 2,500,000,000 de seguidores de Jesus. Começou com 12 e hoje nós somos mais de 2 bilhões de seguidores de Jesus vivos no planeta Terra. Mas aqueles que conviveram com Jesus, eles apalparam no verbo da vida. Alguém diz, nós achamos aquele em que Moisés e os profetas falaram, nós achamos, nós estamos tocando, a profecia se cumpriu, que gloriosa vida eles tiveram em tocar no Filho de Deus, mas o Filho teria que morrer na cruz, porque está escrito, João capítulo 12, versículo 24, se o grão de trigo não morrer, fica só, mas se morrer, vai dar muitos frutos, mas precisamente para isso que eu vim, desde o nascimento de Jesus, desde o nascimento, desde dos seus primeiros dias, ele sabia, o meu propósito é a cruz, o meu propósito é a cruz, é derramar o sangue do Cordeiro imaculado, o meu propósito é a cruz, porque lá na cruz eu vou levar todos os pecados, lá na cruz eu vou destruir todas as maldições, lá na cruz o diabo será vencido, lá na cruz eu vou vencer a morte. Ele disse, mas precisamente eu vim para isto. Quem pode glorificar Jesus? Porque um dia ele nasceu de uma maneira milagrosa, viveu de uma maneira poderosa e morreu como cordeiro para os seus e para os meus pecados e ressuscitou para estar conosco aqui hoje à noite. Quem pode glorificar Jesus por isso? Meus irmãos, mas Jesus disse, eu vou voltar para o Pai. E a Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 16, João 17, 26, João 16, versículo 6 a 14, eles ficaram tristes, porque eles conviviam diariamente com Jesus de Nazaré, eles foram discipulados por Ele, foram restaurados, eles viram aquela glória que só aquela geração viu, mas quando Ele disse, eu vou voltar para o Pai, eles se entristeceram. Mas antes que eles se entristecessem com uma tristeza de morte, ele diz, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, e Ele estará para sempre convosco. E quando ele disse isso, ele inaugurou a sua igreja. Nos 4 evangelhos era Deus em Cristo, mas no livro de Atos é Cristo em nós. E a partir da inauguração da sua igreja, quando ele enviou e o Espírito Santo, agora, irmãos, preste atenção no que você vai ouvir. 1 João capítulo 2, versículo 6. Vai lá comigo, por favor. 1 João 2,
versículo 6, lá perto do livro de Apocalipse. Quem aqui está em Cristo Jesus? Quem tem certeza absoluta? Hoje à tarde, duas vizinhas da Jardine, com mais de 90 anos, as duas, eu e o Bisquel, oramos com elas, e elas confessaram, se arrependeram dos seus pecados, mais de 90 anos, né? Se arrependeram dos seus pecados e receberam Jesus como Senhor e Salvador. Eu disse para elas o seguinte: a partir de agora, quando vocês partirem, nós vamos estar juntos na eternidade, porque vocês duas se arrependeram dos seus pecados e creram em Cristo como Senhor e Salvador. Quem aqui um dia recebeu Cristo como Senhor e Salvador? Mas aqueles, diz a palavra em 1 João 2, versículo 6, aquele que permanece nele, vamos falar juntos, esse também deve andar como ele andou. Queridos, ouçam-me, durante os dias da sua carne, a fonte de vida, a fonte de misericórdia, a fonte de poder, a fonte de amor, a fonte de ressurreição, a fonte de provisão, a fonte de capacitação, durante os dias da sua carne, eles beberam do Filho de Deus, beberam, de segunda a segunda, a semana inteira, o ano inteiro, o mês inteiro, era algo diário, conviver com Jesus, não era algo como a maior parte que nós estamos fazendo hoje. 1 ou 2 dias por semana nós viemos ao culto, nós cantamos, adoramos, contribuímos, ouvimos uma palavra. Para eles era algo diário. Fala comigo, diário. Para eles não era uma religião, para eles era algo diário. Eles percebiam, eles tocavam, eles tinham revelação, eles recebiam virtude, ensino, recebiam vida diariamente. A fonte de Deus, plantado lá em Nazaré, até a cruz, ela exalou dia após dia. Eu imagino o que aqueles discípulos conversavam durante a noite. Eu imagino o que eles conversavam de terça para quarta. Eu imagino o que eles conversavam de quinta para sexta. Como será que eles falavam? Pedro, você viu ontem, quando ele ressuscitou a viúva, quando ressuscitou o filho da viúva de Naim? Sim, eu vi. João, você viu antes de ontem como foi que ele andou sobre as águas? Você viu como ele perdoou, você viu como ele evangelizou. Então o dia a dia era algo muito glorioso viver com Jesus, era algo muito glorioso. Não era como uma boa parte de nós, que talvez 1 ou 2 dias por semana vinham em alguma reunião de celebração, era algo glorioso. Mas Jesus disse claramente: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E eles bebiam tudo aquilo que a fonte de glória, de amor tinha para eles. Mas chegou um tempo, João capítulo 7, vai comigo por favor. João capítulo 7, chegou um tempo, ele falou: agora a fonte de amor, de misericórdia, de poder, essa fonte agora vai estar em todos os meus filhos. João 7, versículo 37, preste muita atenção nisso, porque o mundo espera ver a gloriosa manifestação dos filhos de Deus. João 7,37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem aqui já bebeu dessa água viva e ele matou a sua sede? Diga amém comigo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, versículo 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, não mais do interior de Jesus. Ouça-me, igreja, por favor, ouça-me. Não mais do interior de Jesus,
nos dias da sua carne, nos dias do seu ministério, eles bebiam daquela fonte de perdão, de amor, de misericórdia, de poder, de ressurreição, de provisão, de discipulado, de misericórdia. Eles bebiam daquela fonte, aquela fonte jorrava de segunda a segunda, era glorioso. Mas agora Jesus diz: aquele que crê em mim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, do seu, não mais dele, mas de nós, não mais dele, é ele em nós, Cristo em vós, a esperança desse mundo doente, Cristo em vós, exalando a vida do Filho de Deus. Aleluia. Meus irmãos, a fonte, os rios de água viva, como eu quero, pelo Espírito Santo, ser enfático em relação a isso, porque isso não tem sido uma verdade, não tem sido uma verdade nos filhos de Deus, não tem sido uma verdade numa boa parte de ministérios, não tem sido uma verdade em muitas partes do segmento cristão. Nós não estamos vendo a gloriosa manifestação dos filhos de Deus no dia a dia. Nós não estamos vendo a gloriosa manifestação dos filhos de Deus no dia a dia. Não estamos vendo. Vemos sim, irmãos, de vez, 1 ou 2 vezes por semana, um culto especial, ou numa casa, ou num grupo familiar, ou num culto lindo como esse. Nós vemos 1 ou 2 vezes por semana, mas ouça-me, para eles era algo diário. Fala comigo, diário. Era algo diário, ver a manifestação do amor, do poder da vida de Deus. E no livro de Atos fala, dia após dia. Depois que Jesus foi embora, está escrito dia após dia, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Então a vida de Deus estava fluindo nos discípulos dia após dia. Nós vamos ver isso nessa geração para a glória do Senhor. Nós vamos ver isso, irmãos. Imaginou um filho de Deus plantado na política como foi José? Imaginou que manifestação gloriosa do Filho de Deus quando ele assumiu o governo político do Egito? Deus colocou José ali, político, bem mesmo da palavra polis, político para egípcios e para os israelitas, para os hebreus. José, político. José não foi pregador, não foi levita, não foi mestre da palavra, político. José, mas ele manifestou a vida do Filho de Deus, e tanto Israel como o Egito experimentou dias da manifestação de Deus na terra, porque o Filho de Deus assumiu o governo. Nesse tempo presente, eu creio, irmãos, que Deus está levantando os seus filhos na terra para manifestar como luzeiros nesse mundo tenebroso a luz e a glória de Cristo. Colossenses 1, Filipenses 2, versículo 15 fala: como luzeiros o Senhor nos colocou nesse mundo escuro. O mundo está escuro, queridos, em todos os sentidos. Nós, Brasil, estamos vendo 2 ex-presidentes presos. Que vergonha para o mundo. Por quê? Porque a política está em trevas. Estamos vendo mais do que nunca o pecado tomando conta de toda a sociedade. Toda a sociedade. O mundo está em trevas, mas sobre ti está a glória e a manifestação da beleza do Senhor Jesus. Então agora é o momento presente dos luzeiros de Deus manifestar a sua glória, aonde Deus os plantou. Imaginou as trevas que estava aquele navio, quando Paulo estava indo
para Jerusalém. Desespero, o navio perdeu tudo, naufrágio total. Que desespero! Paulo está indo para Jerusalém, aquele tufão, na verdade é ciclone ali em Atos capítulo 26. Veio um ciclone com toda a força, atingiu o navio que Paulo estava, mas ali estava um filho de Deus, chamado Paulo, e aquele filho fez diferença. Quando o Senhor apareceu para ele, disse: Paulo, filho, tem bom ânimo, todo o navio vai se perder, mas nenhuma das vidas aqui que navegam contigo vai se perder. Que glória a manifestação do Filho de Deus naquele navio de um caos. O mundo está um caos, irmãos. Imaginou o caos aonde todos os hebreus iam morrer? Em um dia, todos o povo de Deus, os hebreus iam morrer, mas lá estava a rainha Esther. Lá estava a rainha Esther, uma sentença de morte. O rei selou: todos os judeus vão morrer. Mas lá estava Esther, e Mordecai disse: Esther, quem sabe é para esta hora que você está aí no palácio. Talvez é para essa hora, Esther. E Esther, com graça, sabedoria, piedade, vida de Deus, foi o instrumento maravilhoso usado para salvar toda uma nação. Que tal a manifestação do Filho de Deus como Elias? O mundo, seca absoluta, fome, miséria, a cabeça do jumento valia mais do que um ser humano. Mas naquele momento Elias se levanta naquele caos como Filho de Deus. Vai chover, e a chuva veio. Que diferença fez Elias? Que diferença fez Noé? No mundo corrupto, que diferença fez? Esses homens, no período dos patriarcas, no período de Israel, no período da igreja, manifestaram a glória como filhos de Deus da geração deles. Agora é a nossa geração, agora é o nosso tempo, agora é o nosso tempo, igreja da família, famílias de Deus aqui, servos e servas, casados, solteiros. O mundo espera a manifestação sua como filho de Deus, aonde Ele te plantou. Aonde Ele te plantou, aonde Ele te plantou, há pessoas que estão sedentas desse amor, há pessoas que precisam ver mais do que uma religião, ver a vida de Deus fluindo. Que tal nós como igreja pensarmos: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, aquele que crê em mim, todo filho e toda filha de Deus deve deixar esses rios de vida fluir do seu interior, de segunda a segunda. Aconteceu retiro do ano passado, carnaval de 2018. Um rapaz em São Paulo pegou uma forca na casa dele, fez uma forca na casa dele, onde ele morava. Ele ia se enforcar, e na hora que ele foi se enforcar, uma irmã nossa, uma jovem da igreja, ligou para ele: alô, oi, gasou? Deixa eu te falar uma coisa. Ele me falando: bispo Zezinho, a forca estava aqui. A hora que eu ia colocar a forca, que eu me dirigi, o telefone tocou. Ele falou: vou atender. Sei lá, vou atender. Quando ele atendeu, a Carol, de nossa igreja, hoje ele é membro da igreja, é batizado, é uma bênção. Carol liga para ele: Gazô, Deus vai te ajudar. Sei tudo que você está passando, mas o Senhor vai te ajudar. Ela deu uma palavra, ele imediatamente rejeitou aquela forca, foi batizado. Hoje ele é um menino que é uma bênção na igreja, uma bênção. Mas uma filha de Deus ouviu o Espírito Santo numa hora que não era de culto. Irmãos queridos, ouça-me com o coração aberto.
talvez esta semana Deus vai te usar para uma manifestação gloriosa da presença, do amor e da glória dEle. Ouça-me, hoje pela manhã aqui, através da palavra, através da oração, através de muitas coisas, mas eu vi a manifestação gloriosa, através de alguns irmãos aqui. Não vou precisar o valor, não vou falar o valor, mas alguém disse: pastor, eu quero ajudar o projeto lá da África. Está aqui, ó, alguns R$1.000, não 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, mas está aqui. É a maneira como o Espírito Santo deu a ela, para ela manifestar-se de uma maneira gloriosa como filha de Deus. Mas irmãos, tem gente que não tem um centavo. Como você vai manifestar então a vida do Filho de Deus? Será que é só dinheiro? Não. Pedro não tinha um centavo quando alguém pediu uma esmola para ele. Atos capítulo 3. Ele procurou, não tinha um centavo, uma dracma, um estáter. Atos capítulo 3. O mendigo disse: você tem alguma coisa para me dar? Alguma esmola? Pedro procurou e disse: eu não tenho nada. Mas ele falou: olha para mim, nem tudo, não é dinheiro que faz diferença. Quem pode crer, levante a sua mão. Se você perder todo o dinheiro que você tem, as pessoas vão continuar te amando, você vai continuar amando a Deus, amando Jesus e amando a igreja? Pois é, Pedro não tinha um centavo. Olha para mim, olhou: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, nós somos indesculpáveis, igreja. O que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E a Bíblia diz que centenas e centenas de pessoas se converteram por esse milagre. O que eu estou dizendo, irmãos, imaginou Barnabé, quando a igreja nasceu, tempo de fome, Barnabé vendeu uma propriedade e colocou aos pés dos apóstolos. Eu estou dizendo a você que existe uma maneira ímpar, especial, de você manifestar a gloriosa vida do Filho de Deus que está em você. Estamos aqui, e pense aqui como um barco. Pense aqui como um barco. Todos nós podemos remar. Todos nós podemos ser um instrumento para que esse navio de Deus, que faz 2000 anos, desde o dia de Pentecoste, o navio de Deus começou a navegar por essa terra. Veio vendavais, veio a Idade Média, veio a apostasia, nada afundou esse navio chamado Igreja do Deus Vivo, nada afundou, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra ti. Você deveria ser a pessoa mais feliz da terra, porque a vida do Filho de Deus está em você, mas esta vida tem que ser manifestada. Que alegria eu senti ministrando aquelas duas velhinhas hoje, levando elas para Cristo. Que alegria. E amanhã, qual vai ser a sua alegria? Ou vai esperar o culto quarta ou domingo para tocar em Deus, para ver Deus agindo? Não, meus irmãos, os rios vão fluir da sua vida todos os dias. Eu creio nisso, você crê? Eu quero te dar 2 Coríntios 13:13, fique em pé comigo em nome de Jesus. 2 Coríntios 13:13, se você quer que o rio de Deus flua como verdadeiro cristão, como filho e como filha de Deus, tem 3 coisas que não pode faltar na sua vida, em nome de Jesus. O mundo espera ver a gloriosa manifestação dos filhos de Deus. E nós falamos: eis-me aqui, Senhor. Diga comigo: eis-me aqui, Senhor. O apóstolo nos dá essa bênção apostólica pelo qual faz fluir a vida de Deus. Todos nós. Não é para alguns isso, irmãos. É para alguém simples como a Carol, que às 3 horas da tarde liga para o seu colega de escola falando: Deus vai te ajudar, e hoje ele está lá batizado e salvo da morte física e da morte eterna. Meus irmãos queridos, tem 12 dons,
Tem muitos ministérios na Bíblia, tem tantas maneiras. Basta amá-lo de todo o coração, e a vida de Deus vai fluir através de ti, em nome de Jesus. Paulo nos dá o caminho para isso, queridos. Ele fala a graça do Senhor Jesus Cristo. Quem tem a graça de Jesus aqui, diga amém comigo. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Imaginou que todos aqui, todas essas 260 pessoas, todos aqui, todos cheios do amor de Deus, todos transbordantes da graça, todos com comunhão do Espírito Santo. Imaginou isso? Pastor Eugênio, imaginou isso? Imaginou todas essas 260 irmãos aqui, todos cheios da graça de Deus, de segunda a segunda, todos em comunhão com o Espírito Santo, todos cheios do amor de Deus. Uma vida, gente, uma vida. Todos aqui têm o potencial para uma vida. Quem crê comigo? Irmãos, simples, o que eu estou deixando para vocês hoje é: o mundo espera ver a gloriosa manifestação dos filhos de Deus. É o nosso tempo. Não fique admirando os personagens ou as personagens como Esther, como Débora, como Maria e outros. Não fique admirando os personagens dos profetas ou do tempo apostólico. Não admire. Admire sim. Obrigado, Deus. Esse é o tempo que o Senhor reservou para mim, para manifestar a vida do Filho de Deus. Aleluia. Feche os teus olhos. Você pode orar com o irmão que está ao seu lado, querido, em nome do Senhor. Você pode orar para que a vida de Jesus, de uma maneira linda e poderosa, possa manifestar. Ore com alguém que talvez você não ora com frequência. Hoje, quando eu entrei aqui pela manhã, hoje à noite, alguém me disse: Bispo Zezinho, eu fui curado totalmente dos meus ossos. Uma vez que o senhor veio aqui, eu fui curado. Deus pode te dar os dons de cura para você manifestar a vida do Filho de Deus. Deus pode te chamar para ser um missionário, para ser um administrador, para ser um levita. Deus pode te chamar para levar as boas novas no dia a dia. Deus pode te chamar com o dom de contribuição. Deus pode chamar você para que a vida do Filho de Deus seja conhecida nessa cidade de Campinas e aonde o Senhor te conduzir. Deus pode ungir aquele consultório, Deus pode ungir aquele escritório, Deus pode ungir a sua casa, Deus pode ungir aquele lugar onde você vive, para ali manifestar o poder, o amor, a misericórdia. Aleluia. Fale com Deus agora, chame para si a responsabilidade, dizendo: Senhor, que flua da minha vida as águas vivas, que flua do meu interior o perdão, o amor, a restauração, que flua do meu interior a cura, que flua do meu interior a compaixão, as boas obras, que flua da minha vida, Senhor, a palavra reconciliadora, que flua da minha vida, Senhor, a unção do Espírito Santo, que flua da minha vida, Senhor, a diaconia, que flua da minha vida o voluntariado, que flua da minha vida, Senhor, o dom de contribuição. Senhor, eu não aceito que não haja esse fluir da tua graça na minha vida. Aleluia. Clame a Deus por isso. É o tempo de você se levantar como um instrumento com a gloriosa manifestação do Filho e da Filha de Deus. Aleluia. Oh Senhor, obrigado, Pai. Tua presença está em nós, está no nosso meio, Senhor, mas ajuda os meus irmãos aqui presentes nessa noite a manifestar a sua glória como cristãos verdadeiros, como homens e mulheres ungidos, transformados, que fazem a diferença nesse mundo de trevas. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo, tu que habitas dentro de nós, vem mais uma vez com poder sobre as nossas vidas. Aleluia. Receba mais da vida do Filho de Deus, receba mais do Espírito Santo, receba ânimo, receba força, receba unção, receba sabedoria, receba revelação, receba misericórdia. Santo és o teu nome, Pai.
Oh, ajuda-nos a manifestar a vida de Jesus. Toda a igreja, Pai, tenha o amor de Deus, a graça de Jesus, e tenha comunhão com o querido e lindo, maravilhoso Espírito Santo. Toda a igreja, Senhor, orando por uma vida, testemunhando por uma vida, Senhor, trabalhando por uma vida. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos que esse é o nosso tempo, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor. Se você crê, aplauda Ele. Eu creio. Ainda com seus olhos fechados, o Espírito Santo diz algo para mim, eu quero repartir com você. Quem se lembra quando Paulo estava preso com Silas na prisão lá, estava preso, os pés lá no tronco, com as marcas das chicotadas nas costas. Para o mundo eles estavam acabados. Para o mundo eles eram derrotados, presos. Mas ali o rio de Deus começou a fluir do interior daqueles homens. E eles começaram a adorar a Deus. E aí as coisas começaram a mudar a partir daquele momento. As cadeias caíram, as portas se abriram. O carcereiro ficou desesperado, ia se suicidar. Eles deixaram de pensar em si mesmos, porque quando o rio flui, nós deixamos de pensar em nós. E pensamos nos outros que estão se perdendo. E ali aquele carcereiro pôde ser salvo com a família, batizado. E eles saíram da prisão regozijando, porque eles foram para aquela prisão para salvar aquele carcereiro, aquela família. Eu quero dar uma palavra para você, e o Espírito Santo está dizendo aqui: feche seus olhos, ouça a palavra de Deus. Deixe as suas situações de guerras, e muitas vezes de vergonha do que os outros falam, de lado. E olhe para o alto. E assuma a sua posição de filho e de filha de Deus. Não importa o que as pessoas digam, mas abra o seu coração nessa noite e permita que o Espírito de vida flua do seu interior. Ah, mas pastor, a coisa está difícil. Mas é nos momentos difíceis que saem as melhores águas. É a abundante água do Espírito. É só você tirar os olhos de você e colocar e olhar para os outros que estão em situações terríveis. Se morrerem, irão para o inferno. Essa é a verdade. Quantas pessoas ali em Moçambique morreram, não eram salvas, estão no lugar onde não podem sair mais. Nós não podemos evitar as catástrofes, mas podemos evitar que alguém vá para o inferno. E é isso que o Senhor nos chama a fazer. Para isso nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos, das marcas dos chicotes nas costas, e olhar para um carcereiro que está indo para o inferno, se suicidando. O Senhor nos chama nessa noite, em nome de Jesus, a fluir as águas do Espírito. E elas só fluem quando nós olhamos para os outros. Enquanto nós estivermos lambendo as nossas feridas, próprias feridas, não vamos sarar. Mas quando deixamos as feridas nas mãos daquele que cura todas as feridas, Ele cura e Ele nos usa para curar os outros. Ouça a palavra do Espírito mais um pouco. O Senhor está falando com você, já falou na palavra. Então, queridos, em nome de Jesus, é hora de deixar o Espírito nos usar como estilo de vida. Não é igreja, não é domingo, não é sábado com os jovens, adolescentes, não é quarta-feira, não, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e começa de novo na segunda, e será assim por toda a eternidade, em nome de Jesus. Aleluia.